Olá, eu sou Ítalo Sol e nesse episódio do Podicitários iremos falar um pouco sobre a história da imprensa, de como surgiu, de como se mudou e de como está hoje no Brasil e no mundo. E para papear comigo sobre isso, está aqui comigo Gabi Medeiros. Seja bem-vinda, Gabi. Olá, Ítalo. Olá para você que está ouvindo. Obrigada pelo convite. Então, quando vemos a imprensa hoje, pouco se para pensar no que foi desenvolvido desde seu surgimento, pois não é uma conversa tão maleável para se estar conversando na fila de uma padaria ou em um barzinho em plena sexta-feira. Para quem está de fora da área, talvez não repare isso de imediato, né? Mas os acontecimentos ao longo dos anos, no qual chegou, culminou a ser o que a imprensa é hoje. Então, verificando bem a fundo, quando falamos de início mesmo, antes mesmo da invenção da prensa, as fábricas no qual produziam livros trabalhavam inteiramente na produção manual de um exemplar. Então, demoravam meses para que um livro pudesse ser finalizado e isso refletia nos custos da produção. E é um pouco louco pensar que todas as produções de livros demandavam de um tempo absurdo para uma única peça, né? Quando falamos de produção de livro, a gente lembra que houveram produções em páginas de argila, mas também lembramos da Bíblia, que dizem que foram necessárias 40 pessoas para a escrita e finalização do livro. Isso entre 1500 a.C. e 450 a.C. Foi assim até 1450. Isso mesmo, e a invenção do alemão Johannes Gutenberg foi muito revolucionária e graças a ele hoje conseguimos a produção em massa de qualquer panfleto que a gente pegue na rua. Ou seja, da produção da Bíblia até a invenção da prensa foram em torno de 1900 anos produzindo à mão. Só alguns ricos tinham acesso a livros e quase ninguém sabia de nada. Deve ter sido loucura para essa época produzir algo tão rápido, né? A velocidade que era produzida uma informação e replicada várias vezes devia ser as redes sociais da época. Isso mesmo, e é algo que você imagina, nossa, por que ninguém teve essa ideia antes? São mais de 500 anos da invenção da prensa móvel, né? Mas ninguém se preocupava em ter essa informação tão rápida. Gutenberg foi muito sagaz em perceber que ele e o mundo precisavam dessa agilidade e dessa praticidade. Mas que bom que a galera começou a ler e se informar um pouco mais rápido. As ideias se espalharam e o pessoal começou a questionar o que estava acontecendo ao redor deles. Foi assim que a imprensa virou uma força poderosa, facilitou revoluções como a francesa e criou base para que a gente chame hoje o que a gente conhece, né, como a liberdade de expressão. Beleza, dando uma bela pesquisada sobre a imprensa aqui no Brasil, deu pra ver que a gente foi meio enrolado, né? Como sempre. A coroa portuguesa controlava tudo e não deixava imprimir nada. A primeira gráfica só chegou no Brasil em 1808, quando a família real veio pro Brasil. E a chegada não foi das melhores, né? Além do atraso, ainda veio bem censurada. O primeiro jornal que tivemos foi a Gazeta do Rio de Janeiro, que era basicamente para falar bem da monarquia. Eles só publicavam o que interessava a família real, uma assessoria de imprensa da coroa. Então era tudo controlado. Pelo menos a imprensa estava nascendo ali, né, gente? Sim, aí depois surgiu o Correio Brasiliense, né, feito pelo Epitólio de Costa. Esse era independente, mas ele tinha que ser impresso na Inglaterra, porque se fizesse aqui no Brasil, era censurado. Isso mostra como a imprensa sempre teve esse lado de realmente lutar contra o sistema. Desde o começo estava ali para questionar o que estava rolando. Mas falando dos lados positivos, né, da imprensa, não é só a gente que acha, mas muitos historiadores concordam que a imprensa ajudou demais em várias lutas e conquistas. Ajudou a espalhar ideias importantes vinculadas aos direitos humanos e à democracia. É verdade, também ajudou muito no âmbito educacional. As pessoas começaram a entender mais sobre o mundo, seus direitos e começaram a querer participar das decisões políticas. E a gente vê isso até hoje, sem imprensa, as pessoas ficariam meio que alienadas. E hoje com a internet qualquer um pode acompanhar o que acontece no mundo em tempo real, sabe? E isso ajuda em campanhas, protestos, em tudo. Mas isso também não dita a imprensa como ditadura da verdade, pois sabemos que há casos e mais casos. Sim, e foi graças à imprensa que a gente conseguiu grandes mudanças, tanto no passado quanto hoje. Como na época da ditadura aqui no Brasil, vários jornais e jornalistas arriscaram tudo para contar a verdade. Como eu disse, a imprensa também não foi flor que se cheire. Um caso recente, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, tivemos o show de uma cantora que fazia alguns truques de mágica durante uma performance e no outro dia, um dos principais jornais local, no qual guarda
todo o acervo de história de Natal e do Rio Grande do Norte, publica quase como uma verdade absoluta que a performance da cantora em questão trazia uma bíblia sendo queimada no evento do MST. E essa informação foi tão absurda que a própria cantora foi nas redes sociais do jornal desmentir. Após a mentira, fizeram apenas uma matéria falando como foi o show. Ou seja, não repararam o dano nem pedem desculpas. No período da Alemanha nazista, não foi muito diferente. As propagandas eram usadas para manipular mesmo. E as notícias falsas? Se espalham muito rápido, principalmente aqui no Brasil. Poucos grupos controlam a maioria dos jornais, então eles acabam publicando o que é interessante para eles. Nas redes sociais, o problema continua. Os algoritmos só mostram o que a gente quer ver, o que causa muita polêmica. E o que mais me intriga é a gente ficar preso numa bolha e acabar acreditando em qualquer coisa se não tiver tempo ou sagacidade para questionar se aquilo é aquilo mesmo. E o problema é que o que mais dá clique na audiência geralmente é o sensacionalismo mesmo. O que nem sempre é verdade, né? Sabemos que existem fazendas, entre aspas, de estudo, de algoritmo e disparo de desinformações para pessoas mais propensas a acreditar naquilo, né? O que é aterrorizante. Tá, e pro futuro? O que você acha, Gabi? Vai melhorar ou vai piorar? Acho que a imprensa vai sempre precisar se adaptar aos novos desafios da internet, sabe? Como a informação chega muito rápido, é quase um surto. Precisamos de ferramenta para a nossa segurança. Hoje o WhatsApp avisa quando a informação é amplamente divulgada, então fica muito mais fácil de ser alertado. O G1 já utiliza alguns meios para corrigir e noticiar algumas coisas falsas. O X, ou o nosso falecido Twitter, também usa de ferramentas na qual as pessoas vão votar se aquilo é realmente verdade ou não. Então, a palavra a ser trabalhada é transparência. Para conseguir a confiança do público de novo e manter a integridade das informações e da comunicação, é que a gente tem que aprender a reconhecer o que é fake e o que é confiável. Senão, nenhum meio de comunicação conseguirá atingir esse nível de transparência. Então, se a gente souber usar e consumir a imprensa com essa responsabilidade, ela vai continuar sendo uma coisa positiva. Só que para isso, todo mundo tem que fazer a sua parte. Não, isso, exatamente. Informação é um poder enorme, mas precisa ser bem usado. Então, bora ser mais crítico e consciente, né, gente? Obrigada por sua participação, Gabi. O episódio de hoje do Pod Citares vai ficando por aqui, com o tema da história da imprensa. No próximo episódio, você acompanha a história da rádio e da televisão. Não vai perder, hein? Tchau, tchau!